vendo como é que Deus faz? Então, Deus não deixou ela desamparada. Deus providenciou uma família para cuidar dela. E hoje ela é feliz. Oi, gente. E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Para você que não conhece, meu nome é Kátia. E como eu coloquei, gente, quisesse contar a sua história, assim, pedindo uma orientação, um conselho, né? E muitas vezes a sua história, né, pode também me ajudar. Então, hoje eu vou estar lendo aqui duas e-mails, duas histórias, que é da Val Merendazê, né? Merendazê, que eu ainda abusando ela, ainda disse que chama ela de merenda. Ela disse que isso não é novidade. Então, ela pediu aqui, eu vou contar a história dela, porque eu disse assim, pode ler o nome? Aí ela pode sim, né? Que eu tenho ela no WhatsApp também. Então, vou ler aqui pra vocês, né? A história dela, né? É assim, ó. Oi, Kátia, eu sonhava em ser uma grande executiva. Terminei o ensino médio e arrumei um emprego. Mas a faculdade e os idiomas que eu queria foram ficando para depois, né? Com 23 anos fiquei tuberculosa. Olha, gente, a história dela tá aqui, ó, gente. O e-mail dela tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Tá aqui assim no celular, tá vendo? Cada claridade. Aí ela diz assim, com 23 anos fiquei tuberculosa e não arrumava emprego nenhum em nenhum lugar. Estava em casa perguntando ao Senhor o que Ele queria de mim. Olha só, gente, que interessante, o que Ele queria de mim. Apareceu um vendedor de máquina Singer, da Singer, que vendia de casa em casa. Eu disse que não podia comprar. Olha, gente, a história dela, viu, uma história de superação, viu? Eu disse que não podia comprar porque estava desempregada. Ele me deu uma carta de apresentação ao gerente, porque precisava de 2 pessoas do Rio de Janeiro e uma de cada estado para ir para São Paulo fazer um curso de bordado e confecções industrial, né? Aí aqui diz assim, para dar aula, né? Isso, industrial para dar aula. Aceitei e deu certo. Fui contratada, dei aula na Singer e depois passei a trabalhar em casa fazendo vestido de noiva, madrinha, debutante e daminha. Agora me aposentei, voltei para os caminhos do Senhor e estou vivendo dias muito felizes, graças a Deus. Conheci teu canal através do Carpano Rafne falando do desafio da Nadir. Quando ela concluiu incluiu você no desafio, sim, entendi. Soval Merendazê, né? Merendazê, alguma coisa assim. É inscrita no teu canal desde aquele dia. Se quiser falar comigo, pode. Tá vendo, gente? Que história linda de superação da irmã. Muito linda a história, por quê? Porque ela deixou algumas coisas para trás. Então, às vezes, nós pensamos, né? Temos um plano, mas Deus tem outro. E no momento que a pessoa apareceu na porta dela, foi o quê, gente? Aquele senhor, hein? Muitas vezes a gente espera um anjo vir fazer algo na nossa vida, como a gente vê aqui na plataforma, né? Um anjo com aquele auréola, né, na cabeça, com asas. Muitas vezes queremos ver um anjo, né, bater nas asas com, né, aquelas asas de anjo. Muitas vezes queremos ver um anjo atravessando a parede, e Deus envia um anjo muitas vezes até você e você joga fora as suas oportunidades. Vocês já viram uma ilustração do homem que estava se afogando no mar? Não tem isso na Bíblia, isso aqui é coisas que contam, que ele estava se afogando e estava pedindo a Deus, que Deus desse uma solução, um socorro para ele. E no momento que ele pediu socorro, passou o navio, né? Ele não quis, não. Depois passou um botezinho, tentou salvar ele, não quis. Depois passou o pescador, né? Com
uma canoazinha e ele não quis, terminou morrendo afogado, né? Vocês já viram isso, gente? É uma história que o povo, os antigos contam. Então, porque ele estava muitas vezes assim, querendo realmente que Deus colocasse a mão dele para fora para salvar. E muitas vezes Deus manda a oportunidade para você e você acha que não é de Deus. Você lembra quando a Bíblia fala de Pedro, quando Pedro foi para ali, eu já falei até sobre isso aqui no canal, que ele era para ir para falar do amor de Deus, de Jesus em algum lugar, e aí de repente Pedro que teve fome, alguma coisa assim, gente, é porque foge da minha mente. Eu sei que Jesus, ele mandou um lençol amarrado nas 4 pontas com os animais dentro, né? E Pedro disse o que? Senhor, eu nunca coloquei coisa impura na minha boca, que muitas pessoas trazem isso, né? Para o sentido literal de comer aquilo, mas aquela história ali, aquela situação ali, foi que ele estava desdenhando, né? Desdenhando, não estava falando daquele povo, né? E Jesus, ele disse, Pedro, não torne impuro, imundo, que eu santifiquei. Então, muitas vezes nós olhamos assim, gente, e não damos nada por aquilo. Muitas vezes Deus leva até na tua porta. Ontem eu estava aqui em casa mesmo, né? A gente foi ontem, eu e a irmã fazer uma visita na casa de um pessoal aqui, uns parentes dela. E aí a gente fez a visita, convidou para o culto. E eu apresentei depois, né, que a gente tinha que falar as coisas de Deus. Ela chamou a gente, tomou um cafezinho. E aí eu apresentei o meu trabalho, né, dos meus tapetes e tal. Levei a foto, mandei as fotos para ela. Ontem ela veio aqui na porta, né, e fez umas compras do meu tapete. Então Deus cria situações, amados, para que você conheça as pessoas, né? Já até falei que eles estão construindo casa, falei sobre Regis, ontem ela estava aqui, Regis também falou alguma coisa e tal, que estão construindo. Então, se você ficar esperando, meu bem, cair do céu as coisas, hein? Fica complicado, fica difícil, porque você tem que buscar. Você tem que buscar, como eu costumo dizer, Pedro, quando tinha que pagar aquele tributo ali, Jesus disse o quê? Que não era lícito, né? Quer dizer, eles iriam passar por aquele constrangimento para estar na boca do povo. Jesus disse, vá lá no mar. E o primeiro peixe que você lançar, eu falei isso no vídeo anterior, né? Não sei se esse vai primeiro do que os outros aí que eu vou colocar. Eu falei isso no vídeo sobre os pedintes, né? As pessoas que ficam aqui pedindo o Pix. E acontece que muitas vezes a gente fala, aí a pessoa faz outro vídeo, né? Falando que é fofoca, falando porque não gostam de ouvir a realidade. Porque muitas vezes eu e você diz assim, eu vivo pela fé. Mas você viver pela fé não é você pedir. Você viver pela fé é você pedir a Deus. Entendeu, gente? Quando você vive pela fé, o justo pela fé viverá, é você pedir para Deus e Deus providencia. Como é que eu digo que eu vivo pela fé? E eu vou ficar pedindo aqui na plataforma Pix, hein? Eu posso fazer o seguinte, posso indicar um produto de alguém, como eu já fiz. Posso fazer uma vaquinha para alguém, mas essa pessoa faz um vídeo, faz isso. Sabe por quê? Se fosse para eu tirar do meu bolso, eu não pedia nada, eu dava a pessoa, não importa o que ela ia fazer lá. Se eu soubesse que era para alguma coisa ilícita, é lógico que eu não ia dar. Mas desde quando eu vou pedir para vocês, aí a pessoa tem que mostrar sim. Então, a história de Daval é muito linda, por quê? Porque ela não terminou, 23 anos, pegou uma tuberculose, né? E aí, foi uma pessoa na porta dela, Deus enviou aquele homem para vender máquina. Eu me lembro dessa época, eu era pequena também, onde eu morava com minha mãe e tudo, passava realmente vendendo máquina, vendendo coisas assim, porque naquela época, como eu falei, todo mundo, muita gente trabalhava. Hoje em dia ninguém quer trabalhar mais com nada. Se eu for dizer aqui, as minhas vendas não dá para pagar os compromissos que eu tenho. Entendeu? Não dá. Mas a gente vai vivendo, a gente vai pedindo graça a Deus e Deus vai ajudando. Se eu disser para você que o que eu ganho no YouTube, juntando com o de Regis, dá para pagar um aluguel, internet, água, luz e tanta coisa, não dá não, gente. Mas a gente vai pedindo graça a Deus e eu vou pedindo para Jesus. Jesus, você tá vendo, o Senhor tá vendo o que é que tá acontecendo. Entendeu, queridos? Então isso aqui é um motivo de você se alegrar com a história dessa. Hoje ela é o que, a Val? Hoje a Val, ela é o que? Tomou o curso, foi trabalhar,
fez vestido de noiva, gente, debutante, vestido de daminha, se aposentou e hoje está feliz para a glória de Deus. Aí eu te pergunto, se ela jogasse aquela oportunidade fora, hein? Se ela não atendesse aquele homem naquele dia, que foi um anjo que Deus enviou para ela. Então, meu querido, minha querida, não perca a oportunidade, não. Muitas vezes a pessoa está aqui na plataforma, está pedindo uma coisa, é costureira, hein? Aí se disser assim, vamos reunir para dar uma máquina de costurar para fulana, não quer. Vocês conhecem a história aí, a minha história, hein? Que eu estava fazendo o tapete e de repente eu mandei para a professora Aparecida uma máquina que eu costurava Singer 247, que máquina boa, né, gente? A primeira máquina, porque a minha deu defeito, eu não quis mais ficar consertando, e quando eu vim para o interior, minha irmã me disse, tome, Kátia, leve para você trabalhar. Foi como quando eu vim para aqui, foi que eu comecei a fazer meus tapetes através dessa máquina. E sempre orando, né? Ô Jesus, obrigada. Ela aquela agonia, mas eu dava glória a Deus, fazia meus tapetes, botava na sacola. Lá no outro canal tem Sarão Artesanatos e Cia. E ia pra rua vender meus tapetes. Entendeu? Regis de um lado fazendo uma coisa e eu fazendo o de outro lado. E acontece que, de repente, eu fazendo meu tapete, eu mostrei a irmã no WhatsApp. A máquina começou a fumaçar. E aí ela disse, não, Jesus vai lhe dar uma máquina, Kátia, vamos fazer uma vaquinha para lhe dar uma máquina. Me deram uma máquina, Jesus me deu uma máquina. Hein? Aí se eu dissesse não, eu quero o dinheiro da máquina. Aí eu tinha comprado comida, pago um aluguel ou dois tal e acabou. Hein? E eu tô com a máquina aqui, feliz para a glória de Deus. Logo, logo tô comprando outra, né? E Deus faz assim. Então, muitas vezes, aqui na plataforma, a pessoa oferece, está pedindo alguma coisa, a pessoa oferece, você trabalha com o quê? Você quer uma ajuda, quer uma guia para você comprar um negócio de cabelo, para dar uma massagem a alguém, é manicure, você quer um kit de esmalte com alicate, com alguma coisa para poder você trabalhar, você vende, vamos supor, sorvete, você quer um isopor, uma guia para você, não quer. Não quer por quê? Porque vai ter o trabalho de acordar cedo, vai ter o trabalho de levantar cedo para ir na sorveteria. Quer uma guia para vender um salgado, uma coxinha, um pastel, uma coisa? Não quer porque vai ter que acordar cedo, meter a mão na farinha de trigo. Você tá me entendendo? E aí fica esse povo aí assim, gente. E eu louvo a Deus pela vida da Val Merendazi, né? Merendazi. Então, amiga, Deus te abençoe, minha irmã. Gente, às vezes eu demoro de ler porque é muita coisa para eu resolver. E eu louvo a Deus por tudo. Em nome de Jesus, dou glória a Deus. E eu vou ler aqui um e-mail de uma outra pessoa. Outra história aqui é da Maria, deixa eu ver aqui, Maria Tatiane. A Maria Tatiane, ela colocou assim, gente. Eu nasci em Brasília. Quando eu nasci, já tinha 8 irmãos neste mundo. Minha mãe faleceu quando eu tinha apenas 3 meses de nascida. Fui criada pelos meus irmãos e pai. Meu pai trabalhava muito para sustentar a família. Mudou-se para Goiânia e logo começou a se embriagar muito. Quando eu completei 5 anos, ele morreu. Fui crescendo e com 15 anos eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Conheci um casal que tinha 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres. Morei na casa deles por 3 anos. Nós mudamos para uma cidade pequena e logo conheci meu esposo. Tá vendo, gente? Me casei, hoje tenho 2 filhas e estou aqui esperando a volta de Jesus Cristo. Amém, minha querida. Tá vendo? Ela botou assim, minha humilde história. A Tatiane, a Maria Tatiane. Tá vendo outro caso de superação aqui, né? A Tatiane, a Maria Tatiane, o que aconteceu com ela, gente, né? Como ela diz aqui, que o pai faleceu, que ela tinha apenas 3 anos, né, de nascida, foi criada, né, com os irmãos. E o meu pai trabalhava muito para sustentar. Depois ela foi morar com uma família, ela depois casou. Muitas vezes, gente, acontece isso, né? Quantas pessoas hoje, porque morou com alguém, foi criado por outras pessoas,
são hoje pessoas frustradas, aí tudo joga a culpa em cima de alguém. Porque, gente, sérias consequências acarreta na nossa vida, da nossa infância, né? Mas como ela disse aqui, aceitei Jesus como meu Salvador, casou, tem os filhos dela, tem um esposo, e muitas vezes tem pessoas que desistem. Então, quando você tem Cristo na sua vida, é difícil você passar por certas situações, mas Jesus, ele nos ajuda a superar. E hoje também, gente, eu fico observando muitas pessoas, principalmente aqui na plataforma, né, que diz que é missionário, que diz que é pastor, que diz que é evangelista, que diz que é bispo, bispa, e são pessoas problemáticas, e são pessoas que não superaram seus traumas, são pessoas que não buscaram a Deus, dizem que servem a Deus, mas hoje acarreta várias consequências, né? Como você vê aí a querida Dani, como é que a querida Dani passou essas coisas todas na infância dela, na vida, como ela conta, mas ela não superou, porque até hoje ela é uma mulher madura, uma mulher que já está partindo para o lado de uma coroa, né? 40 anos por aí já vai chegando a coroa, que ela não tem isso ainda, mas ela ainda não superou, hein? Porque aquela situação dela ser princesa. Você vê que tudo dela é a princesinha de Jesus, é as roupas dela é com aquelas mangas bufantes de princesa, é aquele laço na cabeça como que princesa. Por quê? Porque coisas que foi roubado da infância dela. Mas só que hoje, por ter Cristo, ser uma pessoa missionária, ela já era para superar essa infantilidade que carrega ela. Que depois eu vou fazer um vídeo sobre o que eu postei na comunidade, gente. Então, são pessoas que não esqueceram. São pessoas que ainda têm aquela coisinha daquele vestidinho de babado, aquele vestidinho rosa, aquele sapatinho de princesa. Por quê? Porque foram coisas da infância, hein? Mas, no entanto, servem a Deus, mas não pedem a Deus para... Diz assim, eu me libertei da prostituição, me libertei das drogas, glória a Deus por isso. Mas aquelas outras coisas que muitas vezes está lá dentro, não consegue tirar. E o caso aqui da Maria Tatiane... Se fosse dizer aqui o que ela passou, ela poderia hoje ser uma mulher infeliz, uma mulher amargurada, uma mulher triste porque foi criança, né? O pai cuidou, depois o pai faleceu, foi morar com outras pessoas aqui, como ela diz. Casei, ela fala assim, ó, fui crescendo e com 15 anos eu aceitei Jesus Cristo como meu Salvador. Conheci um casal que tinha 4 filhos. Tá vendo? 2 homens e 2 mulheres. Morei na casa deles por 3 anos. Nós mudamos para uma cidade pequena e logo conheci o meu esposo. Você tá vendo como é que Deus faz? Então, Deus não deixou ela desamparada. Deus providenciou uma família para cuidar dela. E hoje ela é feliz para a glória de Deus. Então, que Deus abençoe você, Tatiana. Deus abençoe a Val. E se você quiser mandar, né, um e-mail contando sua história, eu leio aqui. Agora avisa se pode falar o nome, viu, gente? Porque às vezes a pessoa diz, Kátia, eu não quero que fale meu nome, entendeu? Então, vou deixar no link aqui o e-mail e aí você conta a sua história, porque serve de edificação, né, para outras pessoas. Porque antes de eu ler, de eu vir aqui ler, eu já li o e-mail, já analisei direitinho. Vocês entenderam, gente? Então fica com Deus, fica na paz, porque essas experiências são boas, porque ajuda. Muitas vezes tem alguém passando por isso aí que eu li aqui, né? Como a experiência da Val, da máquina de costura, que o vendedor foi vender, né? Passou e ela não deixou a oportunidade escapar. Viu, gente? Então fica com Deus, fica na paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Tchau! Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.